Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 79, Em Combate. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Emmanuel. Mestre Jesus, nós te buscamos mais uma vez. Nesta prece singela, para melhor te sentirmos, Senhor, perto de nós, e para rogarmos-te que nos abençoes neste esforço, para o aprendizado da doutrina santa dos Espíritos. Permite, Mestre amado, que os bons Espíritos estejam conosco, que eles nos assistam neste período de encontro fraterno, nos envolvendo em suas vibrações harmoniosas e salutares, mas que nos ajudem também a melhor compreender as lições que analisaremos em instantes.
rogamos, Mestre, também em favor de nossos irmãos de humanidade. Há tantas dores, tantos dramas, e por isso te pedimos que dispenses a cada um de nossos irmãos os recursos e o socorro que mais lhes convenham ao processo de evolução. Agradecidos e muito felizes por esta oportunidade que nos concedes, nós te louvamos, amado Mestre, e te bendizemos o nome agora e para sempre. Que assim seja. Bom, estamos ainda no capítulo Jerônimo, outra vez Jerônimo e família. Nós vimos na última aula, encerramos a última aula vendo os comentários que foram feitos a respeito da prece. E iniciamos a parte em que Jerônimo está caminhando no grande parque do departamento de isolamento. Era o momento do Ângelus. Ele se vê profundamente tocado por aquela oração coletiva, e nós nos lembramos que também em nosso lar, logo no primeiro dia de chegada de André Luiz, depois de ser resgatado da região do umbral inferior, ele participa da oração coletiva na colônia Nosso Lar. Aqui na colônia de Maria Santíssima, destinada à recuperação de suicidas, havia também um momento coletivo das preces, das orações. E eram orações dirigidas em agradecimento, em louvor a Maria Santíssima. Então diz Jerônimo que ele se sentiu profundamente tocado pelas vibrações harmoniosas, sobretudo aquelas vindas dos diretores da reunião da colônia Maria de Nazaré. E então ele menciona na sequência que ele também se pôs em oração. Em oração fervorosa, fez o apelo sincero do coração em favor da sua filha Margaridinha, também em favor de seu filho que estava preso, em favor dos outros filhos e da própria esposa que tinha também sucumbido depois da sua desencarnação pelo suicídio. E o que nós iremos ver hoje é que ele é observado por um dos assistentes do sacerdote Santarém, naquele momento de prece. Era o irmão Ambrósio. Diz aqui Jerônimo na sua descrição: irmão Ambrósio, vigilante e incumbido de nos reunir ao anoitecer, ou seja, de reunir todos aqueles internos do departamento de isolamento para que eles se recolhessem aos seus leitos, depois da oração coletiva, ele encontrou Jerônimo lavado em lágrimas após aquela súplica tão profunda, tão sentida. E Jerônimo narrou-lhe o que ele tinha pedido naquela oração. Explicou que ele tinha se comovido durante a prece e o que ele tinha pedido a Maria Santíssima em sua oração. E Ambrósio, então, concedeu-lhe, segundo a narrativa do próprio Jerônimo, enternecidas expressões
de reconforto, alentando de esperanças o coração dolorido, concluindo enquanto bondosamente me amparava para o regresso à comunidade. E daí nós temos um comentário bastante interessante do irmão Ambrósio, uma recomendação, uma sugestão a Jerônimo. E ele diz o seguinte nesta recomendação, observação: deves perseverar nessas rogativas, meu caro Jerônimo. Faze-o com bom ânimo e coragem, exalçando energicamente, tanto quanto possível, o grau das tuas vibrações, a fim de que repercutam harmoniosamente teus pedidos, no momento muitos justos, nas superiores camadas astrais, onde viceja, irradiando flores de auxílios e bênçãos, a amorosa caridade da Dulcíssima Guardiã de nossa legião. Não obstante, aconselho-te ainda a orar em conjunto, reunindo a outros o teu pensamento, a fim de que as tuas forças, ainda inexperientes, se revigorem e avantajem ao calor dos demais, pois tuas súplicas deste momento são assaz importantes, representando verdadeira mensagem dirigida a Maria. Falarei do ocorrido ao nosso bondoso conselheiro. Aqui nós verificamos um detalhe bastante interessante. No capítulo Pedi e obtereis o Evangelho segundo o Espiritismo, que já mencionamos algumas vezes em nossos encontros, Kardec analisa a eficácia da prece e estuda como que funciona o mecanismo da prece. Quando relacionamos este estudo que Kardec faz no referido capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo com o capítulo dos fluidos da obra A Gênese, nós entendemos muito melhor como funcionam verdadeiramente as preces que realizamos. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a eficácia da prece, ou ainda o poder de irradiação de cada pessoa é diferente. Quanto mais exercitamos o nosso poder de concentração em coisas positivas e o nosso poder mental de irradiação, mais nós conseguimos lançar à distância os nossos pensamentos, as nossas ondas mentais. Mas isso se consegue com treinamento. As pessoas muitas vezes dizem que elas não têm o hábito de concentração, não conseguem se concentrar. Mas normalmente não é verdade. Normalmente as pessoas se concentram, mas em outros assuntos. Quando são assuntos que não são de seu interesse, com os quais não estão acostumadas, elas têm dificuldade de se concentrar naquilo, mas em outras coisas, em outros assuntos, têm facilidade de concentração. De maneira que o indivíduo só vai adquirir facilidade de concentração em outros assuntos quando começar a exercitar isto. Fazendo exercícios e aumentando o tempo de concentração e o poder de concentração. De maneira que nós verificamos que as pessoas dizem ter muita dificuldade em orar, porque qualquer coisa as desconcentra. Um pequeno barulho as desconcentra. Está orando, recebeu o bip do celular indicando que chegou uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em qualquer outra rede, em qualquer outro aplicativo. A pessoa se desconcentra e quer logo ir olhar qual mensagem, de quem, qual o teor da mensagem. A pessoa desconcentra-se com um barulho de carro passando, desconcentra-se com um passarinho cantando no quintal. A pessoa está focada na oração e de repente o pensamento foge para outros assuntos.
precisa exercitar mais concentração. Todas essas pessoas que dizem ter essas dificuldades de concentração em assuntos positivos, em assuntos espirituais superiores, dificuldades de concentração nas preces, é evidente que, quando ora, o poder de irradiação é pouco, é pequeno. A prece, ela vai movimentar fluidos, vai criar uma onda mental e esta onda mental será lançada no espaço. Por isso que não há como se fazer uma boa oração sem uma concentração. Há indivíduos que dizem conseguir orar o terço fazendo outras atividades. Estão repetindo os textos da prece mentalmente, vocalmente, mas não estão verdadeiramente orando. Porque há de se ter uma concentração naquilo que se diz, um foco muito grande, para que a onda mental seja lançada no espaço. Agora, nós sabemos que o que vai gerar a propulsão para esta onda mental, para que ela alcance uma distância maior, o seu destino, é a nossa vontade. Essa nossa vontade, quanto mais ela estiver focada, direcionada, concentrada, maior a força propulsora. Quando nós temos uma máquina de lava-jato, a lavadora de alta pressão, nós mexemos no bocal e a água sai mais espalhada, com menos foco, portanto menos força. E daí, se queremos empurrar a sujeira do chão, aquele jato com pouco foco e pouca força, pouco consegue arrastar a sujeira para longe. Mas se nós mexermos no bocal para que o jato de água, a água saia num jato muito concentrado, daí nós temos um poder de propulsão para empurrar a sujeira longe muito maior. Quanto maior concentração, a vontade fixada, concentrada naquele objetivo, maior o impulso que a nossa onda mental terá. Como as pessoas não têm este hábito, não realizam exercícios, normalmente a onda mental alcança pouca distância. Tem pouca força. Kardec faz uma reflexão em torno disso. Tendo este conhecimento, o indivíduo sabendo que tem pouca concentração, dificuldade de concentração numa prece, e que, portanto, a sua onda mental pouca distância alcança, o seu jato energético é de baixo calibre, ou seja, tem pouca impulsão, seria isto motivo para o indivíduo ficar desestimulado e não fazer uma prece intercessória, uma prece em favor de outrem? De forma nenhuma, esclarece Allan Kardec. Porque neste momento em que estamos sinceramente desejosos de contribuir em favor de alguém, de enviar um bom pensamento, uma boa prece, uma boa energia para alguém, os bons espíritos nos circundam de auxílio. E a força que nos falta naquela onda vibratória, eles suprem com as próprias forças. Então eles envolvem aquela nossa onda mental em uma força que pertence a eles ou a espíritos ainda superiores e gera uma propulsão muito grande para aquela onda mental. E daí aquela onda mental alcança o nosso objetivo. O fulano que mora em outra cidade, em outro país, está doente, está chateado, está depressivo e nós estávamos a fazer uma prece por ele. Então, de uma maneira geral, as nossas preces, por falta de habilidade nossa, de falta de treinamento nosso,
de exercício nas questões psíquicas, a nossa prece é muito fraca. Porque a nossa onda mental é fraca. Mas nós não devemos deixar de realizar a prece, porque realizando-a sinceramente, daí é fundamental que seja um desejo sincero, um sentimento sincero, os bons espíritos vêm em nosso auxílio e impulsionam a nossa onda mental. A nossa energia aumenta a potência da nossa energia e realiza uma propulsão grande naquela onda mental nossa. É exatamente isto que o irmão Ambrósio orienta, esclarece a Jerônimo. Ele estimula a continuar a fazer as preces, porque as preces eram sinceras, as preces eram justas. Era mais do que justo que ele pedisse auxílio em favor de outras pessoas. Era um exercício de altruísmo. Se no suicídio ele manifestou um profundo egoísmo, agora ele estava exercitando o altruísmo, a caridade, o bem do próximo. Então ele estimula Jerônimo a continuar realizando as suas preces individualmente, mas sugeriu que ele buscasse orações coletivas com os benfeitores. Porque o irmão Ambrósio sabia que o impulso mental de Jerônimo era muito fraco. E as regiões sublimes onde permanecia Maria Santíssima, aquela onda mental não a alcançaria Maria Santíssima. Então era necessário realizar uma oração coletiva. Não desestimulou o indivíduo, pediu para que ele continuasse os exercícios, porque um dia, exercitando, um dia ele alcançaria a condição para gerar uma onda mental pela prece capaz de realmente alcançar distâncias muito grandes. Por isso ele diz aqui, faze-o com bom ânimo. Daí ele coloca as condições da prece, que são as mesmas condições que Allan Kardec estuda no capítulo Pedi e Obtereis de O Evangelho segundo o Espiritismo. Faze a prece com bom ânimo e coragem, exalçando energicamente, tanto quanto possível, o grau das tuas vibrações. Concentrar, mentalizar uma onda mental e arremessando essa onda mental para o seu destino. Tem que colocar muita força na mente, um desejo muito intenso, concentrado para aquele objetivo, a fim de que as tuas vibrações repercutam harmoniosamente, no momento muito justos esses pedidos, nas superiores camadas astrais, onde viceja a amorosa caridade da Dulcíssima Guardiã de nossa legião. Daí ele fala, no entanto, aconselho-te ainda a orar em conjunto. Kardec menciona também a questão da oração da prece coletiva. Ele diz que se pessoas oram conjuntamente, as ondas mentais se unem num único feixe, num único foco, e aquilo potencializa a irradiação energética vibratória. Mas ele faz uma ressalva. É indispensável que essas pessoas orando coletivamente, conjuntamente, estejam na mesma vibração, na mesma intenção, na mesma frequência. Porque se estiverem, ele diz, 100 pessoas reunidas, orando ali coletivamente, mas cada um fazendo o seu pedido particular, são ondas particulares, elas não se unem. Daí o foco de 10 pessoas, 5 pessoas orando juntas e com o mesmo foco, dentro de uma mesma frequência, com o mesmo objetivo, estas 5 pessoas
produzirão um foco energético muito mais poderoso do que 100 pessoas reunidas, mas cada um fazendo o seu pedido mental particular. Então não é exatamente o número de pessoas. Claro, se 100 pessoas estiverem juntas e orando em uníssono, será um foco ainda mais poderoso. Mas, se 100 pessoas estiverem orando, mas cada um com seu pedido particular, 5 pessoas que estejam orando em uníssono terão um foco muito mais poderoso do que aquelas 100 que estiverem orando individualmente. Então, Kardec analisa isto no Evangelho segundo o Espiritismo. E Ambrósio refere-se também ao mesmo tema, ao mesmo tópico, mas aqui no caso, Jerônimo seria convidado a orar com os diretores, com os benfeitores da colônia, de maneira que eles uniriam os seus pensamentos aos objetivos de Jerônimo. E daí conseguiriam realizar um foco de energia, de intenções, capaz de alcançar os páramos onde viceja, como diz aqui Ambrósio, a mãe dulcíssima de Jesus. E daí ele fala que comunicaria a este respeito o diretor do Instituto, ou melhor, o diretor do departamento. E diz aqui, então, na sequência: na manhã seguinte, com efeito, o irmão Miguel de Santarém, que era o diretor do departamento de isolamento, visitou-me discretamente, convidando-me a tomar parte em suas reuniões particulares, com mais alguns afins, outros benfeitores também, para que, fraternalmente unidos, solicitássemos os favores por mim desejados, em torno dos fatos que mais me afligiam, porquanto era justo que ajudassem não apenas por ser eu um discípulo do internato que dirigiam, mas, acima de tudo, porque seria caridoso assistir a quem sofria, os filhos, a esposa de Jerônimo, dever que alegremente cumpririam, dada a justiça das aspirações por mim alimentadas em torno dos meus entes queridos. Então vejam a caridade daqueles benfeitores. Convidam Jerônimo para que ore com eles, tendo já como objetivo fortalecer, potencializar a onda mental de Jerônimo, fazendo com que ela fosse capaz de varar as dimensões energéticas e espirituais e alcançar a região onde vive Maria Santíssima. Por esta razão, é muito importante que nós tenhamos consciência de que a internet, os aplicativos de internet, as redes de comunicação da internet são muito importantes, instrumentos valiosos para a comunicação nos nossos dias. Mas nós não devemos considerar que a internet com os seus recursos sejam agora a única opção interessante para todas as situações de nossa vida. É evidente que facilita o espalhamento da mensagem espírita a utilização da internet. Ao mesmo tempo, facilita o espalhamento de informações erradas sobre o Espiritismo. As pessoas que desejam conhecer o Espiritismo apenas pela internet devem ter muita precaução, muito cuidado, porque há um sem número
uma quantidade exorbitante de canais, de contas, de perfis nas redes sociais divulgando o espiritismo, sem ser conteúdo espírita. Muitas vezes apresentando alguma coisa de espiritismo e muita coisa que não é espiritismo, misturando muito joio no meio do bom trigo. E as pessoas incautas que não têm conhecimento do espiritismo, não têm o hábito de reflexão, absorvem tudo aquilo que não é espiritismo como sendo espiritismo. De maneira que o recurso da internet passa a ser um elemento prejudicial para a boa divulgação do espiritismo. Não o instrumento em si, mas aqueles que o manejam, que não tem nenhum compromisso com o espiritismo, com a sua seriedade, com a pureza de seus ensinamentos. Ademais, temos de considerar que assistir a uma palestra pelo YouTube, por exemplo, gravada, pode nos fornecer recursos de conhecimento, se o conhecimento ali transmitido estiver correto. Mas nós não teremos os elementos de comunhão de pensamentos. Numa casa espírita, quando nós nos dirigimos a uma casa espírita, ainda que não haja o conforto material de nossa residência, de nosso lar, na casa espírita nós temos a preparação do ambiente com muita antecedência pelos benfeitores espirituais. O ambiente é ozonizado e ionizado, livre de vibriões. Ao lermos as obras de André Luiz, verificamos ele se deparando com nuvens de vibriões, vírus mentais, que as pessoas nas ruas absorvem e depois adoecem. Vibriões psíquicos, larvas psíquicas. E as pessoas absorvem por causa da sintonia da frequência vibratória e adoecem depois fisicamente, mentalmente e fisicamente. Dentro do recinto de uma casa espírita séria, esses vibriões não existem, porque quando os encarnados adentram e os desencarnados adentram a casa espírita, carregando consigo vibriões mentais, eles são imediatamente diluídos pelas vibrações, energias do ambiente da casa espírita. Então é um ambiente esterilizado destes vibriões, larvas mentais. E além disso, quando nos concentramos para orar, unimos o nosso pensamento aos dos nossos irmãos que estão ali no mesmo objetivo. E os benfeitores espirituais presentes em todas as reuniões espíritas potencializam essa nossa corrente mental, de maneira que a nossa corrente mental alcança esferas sublimes. Se estamos em casa sozinhos, nós não temos estes recursos. Então usemos a internet para nos comunicar, para aprender, inclusive espiritismo, tendo muito cuidado para seguir bons canais, boas contas de redes sociais. Para isso é necessário ter bom conhecimento espírita já. Quem não tem o conhecimento espírita não saberá distinguir o que é joio e o que é trigo. Mas, sobretudo, não deixemos de frequentar as casas religiosas. Ah, mas eles transmitem ao vivo. Não importa. Vá à casa religiosa, saia do seu comodismo. Sobretudo esta mensagem para os cristãos, porque o cristianismo prega o sacrifício com alegria. O indivíduo que não tem a coragem de sair do sofá de sua casa, de sua cama, da cadeira de sua sala para ter um esforço mínimo de deslocamento até uma casa espírita, uma igreja cristã qualquer, esse indivíduo está indo de mal a pior. De forma nenhuma é espírita e nem cristão.
porque é um acomodado. Se o indivíduo não tem o esforço, vontade de sair do conforto de sua casa para ir ao centro espírita, à igreja cristã qualquer, como ele terá o esforço, o interesse e a vontade de dar testemunhos mais significativos, que são de todos os cristãos? Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria tomar todos os dias a sua própria cruz. E seguir Jesus significa segui-lo até o Calvário. Testemunho da sua crucificação. Estarmos crucificados nos nossos testemunhos, nos desafios, nas provas, nas expiações, e mantermos-nos resignados, confiantes e alegres nessa caminhada. Agora, o indivíduo que não sai nem da própria casa por preguiça, porque isto é preguiça, e já adiantamos que no mundo espiritual os tormentos que surgem para os preguiçosos são grandiosos. E terão de expiar esta falta contra a lei de Deus, que é a preguiça. Deverão passar em reencarnações futuras em dificuldades expiatórias, experiências expiatórias. Então, com esse conhecimento, devemos nos estimular a sair do nosso comodismo e irmos às casas espíritas. Participarmos dos cursos presencialmente. Se o indivíduo não tem, de fato, condições de sair de casa para participar de um curso, é uma coisa. Mas tendo a condição e acomodando-se em casa, esse indivíduo não está aprendendo espiritismo. Não entendeu absolutamente nada. Saiamos de casa. Este esforço já conseguimos fazer, a não ser que o indivíduo esteja completamente perturbado pela própria preguiça ou envolvido em processo obsessivo, de modo que o obsessor perturba a mente do indivíduo para que ele não vá à casa espírita, com medo de, indo este indivíduo à casa espírita, libertar-se do processo obsessivo. Saiamos do nosso comodismo, vamos à casa espírita, unamos o nosso pensamento às preces que estão sendo realizadas na casa espírita, durante os cursos, no dia de palestra, em qualquer atividade espírita. Aqui já vemos quais são os benefícios. Evidentemente, os benfeitores podem ir até a nossa residência. Mas os bons espíritos são atraídos pelos sentimentos nobres e verdadeiros. Alguém que não sai da própria casa está orando apenas por comodismo, sendo que poderia realizar algum esforço maior, os benfeitores espirituais provavelmente não atenderão a este apelo, porque é um apelo muito egoístico. E é muito provável que este apelo nem alcance algum benfeitor espiritual, se for dessa natureza. Se, dentro da própria colônia, dentro de um instituto ou de departamento, mesmo assim, o irmão Ambrósio recomenda a Jerônimo orar coletivamente, orar individualmente nos momentos que ele estivesse sozinho, mas dedicar também momentos de oração coletiva, porque sabia o irmão Ambrósio das dificuldades de Jerônimo. Então não sejamos tão orgulhosos e prepotentes acreditando que nós temos grande poder e podemos orar sozinhos, fazer tudo sozinhos, não dependemos de outras pessoas. Na sequência, então estávamos vendo que o irmão Santarém chamou Jerônimo para que ele participasse das orações coletivas, junto dele, Santarém, o sacerdote Santarém, e alguns outros benfeitores.
e todos estariam focados no objetivo, no pensamento de Jerônimo. Eles não fariam petições particulares. Eles não pediriam em favor de outras pessoas naquele momento. Ali eles se reuniram e o foco era Jerônimo e os seus familiares. Isso também é interessante, porque se nós precisamos de total atenção numa questão, se nós começarmos a desviar o nosso pensamento, mas tem aquele lá, acho que esqueci, o nosso pensamento perde foco, perde força. É uma forma também de aprendermos a orar. Eu vou orar por estas pessoas. Então, eu mentalizo a primeira pessoa. Me concentro nela. Mentalizo a segunda pessoa. Me concentro nela. E assim por diante. Vamos mentalizando e pedindo. Vamos formando um foco. Se eu peço por José, mas também Maria, tem o Pedro, a minha energia já ficou difusa. Mesmo que seja a sequência de um e de outro, haja pedido para várias pessoas, que eu mentalize e concentre. Mentalize novamente outra pessoa, me concentre naquele pedido, dando pausas, para que a gente possa ter um foco direcionado para algo. Se nossa mente o tempo todo, estou lembrando, acabei de lembrar de fulano, agora lembrei de Beltrano, pede depois faz outra lista. Se a gente não conseguir ter foco na nossa concentração, a nossa potência vibratória é perdida. Jerônimo continua então a descrever como foram feitas esses encontros de prece. Sob as frondes farfalhantes em certo recanto, isolado do imenso parque, foi então a céu aberto, e quando as melodias da saudação diária a Maria envolviam de suaves sugestões a quietude harmoniosa do crepúsculo, irmão Santarém alçava o pensamento fiel e humildemente transmitia em preces sentidas o meu pedido à celestial Senhora. Deixei assim por várias vezes minha alma arrastar-se através do traçado luminoso que iam deixando as mentes virtuosas dos meus boníssimos conselheiros e acompanhava vibrante de confiança e de esperança as expressões que do âmago do ser arrancavam em meu benefício. Então eles se reuniam, o irmão Santarém mais os outros benfeitores, junto com Jerônimo. Irmão Santarém elaborava a prece, os demais benfeitores uniam seus pensamentos na sequência dos pedidos de irmão Santarém e formavam estes pensamentos conjugados rastros luminosos no céu que ascendiam, subiam e se perdiam de vista. Iam em direção a Maria Santíssima. E o detalhe interessante e curioso é que Jerônimo unia o seu pensamento ainda acanhado, de pouca potência, àquelas ondas mentais dos benfeitores que estavam seguindo a onda mental do irmão Santarém. E ele então descreve que a alma dele como que era arrastada, porque a força mental dele estava sendo levada como se fosse um foguete impulsionando a onda mental dele. Então ele acompanhava mentalmente todo aquele fulgor e a subida daquela petição às regiões sublimes. Há um comentário bastante interessante de André Luiz na sua obra, quando ele está numa prece coletiva e uma irmã começa a fazer a prece, ele ali aprendeu o que seria uma prece coletiva.
cada palavra, cada frase enunciada pela irmã que proferia a prece era repetida logo na sequência, mentalmente, por todos os demais. Então, se a irmã dizia, Senhor Jesus, nós te rogamos tal coisa, e todos eles, na sequência, mentalmente rogavam, Senhor Jesus, nós te rogamos tal coisa. E daí é explicado que quando faziam os demais assim, eles davam suporte, potencializavam a onda mental daquela irmã. É exatamente o que Allan Kardec explica. Estão orando em uníssono. Não cada um a sua oração particular. Daí há uma potência muito maior. Continua Jerônimo. Repetiram-se estas simples e doces reuniões, muito em segredo, durante algumas vezes seguidas, e sempre generosas e ardentes. Então não foi uma única prece, foram algumas vezes seguidas. Os nomes saudosos de meus filhos eram ali pronunciados diariamente, e como era consolador ao meu compungido espírito ouvir que a eles caridosamente se referiam os amorosos seguidores do complacente Mestre Senhor, que até alçado nos braços infamantes da cruz tratava de regenerar os pecadores, conduído de suas grandes misérias. Eterna esperança e humilde paciência e respeitosa resignação visitaram os meandros do meu ser, qual raio de sol levantando aleluias nas trevas angustiosas depois de uma noite de tormentas. Outro detalhe muito importante, tem que ter paciência, humildade, inclusive na espera, e perseverança. O indivíduo ora em 15 segundos e acha que aquilo basta. Se Deus ouviu, ouviu. Se não ouviu, o problema é dele. É uma arrogância esse tipo de comportamento. E demonstra logo de início que não há um grande interesse pelo pedido. Porque quando nós estamos muito interessados em algo aqui na Terra, nós somos perseverantes, nós insistimos. Agora, se nós fazemos uma rápida prece e achamos que Deus já tem obrigação de nos ouvir e nos conceder o pedido em seguida, nós precisamos ainda passar por mais experiências dolorosas que nos levem ao início de um esforço, pelo menos, de humildade. A prece, mesmo com o auxílio dos benfeitores desta estirpe, como do irmão Santarém e dos benfeitores que o auxiliavam, foram repetidas em vários dias. E o simples fato de participar destes encontros proporcionou enorme bem a Jerônimo. Ele, que estava, segundo ele próprio, mergulhado em trevas, já sentia alívio, já tinha resignação, sentia uma enorme paz, uma tranquilidade. Fazia-lhe muito bem ouvir serem pronunciados os nomes de seus filhos com tanta veneração, com tanta doçura, com tanto carinho e amor. Então, na condição de pai, aquilo lhe fazia muito bem. Saber que havia pessoas interessadas com muito amor e carinho em seus filhos. Resultado das preces. Passados que foram alguns poucos dias, tive a surpresa de ver reclamada minha presença no gabinete do irmão diretor. Apresentei-me inquieto e comovido, pois havia muitos anos que me habituara a somente reconhecer dissabores em volta de meus passos. O diretor, porém, serenou-me logo de início por apresentar-me pequeno rolo de pergaminho, espécie de papiro estruturado em raios de luz compensada, enquanto era eu informado do que acontecia. E daí lhe foi dito: antes de mais nada, Jerônimo, dai graças ao Senhor todo bondoso e misericordioso. Vossas mensagens a Maria alcançaram êxitos perante as leis eternas e incorruptíveis.
Aqui está a resposta de nossa amável Senhora e guardiã, a qual, em honra a seu augusto filho Jesus, atende à intervenção que lhe rogastes. Do templo onde militam os responsáveis por nossa colônia e para onde chegam as instruções de mais alto, mandam os nossos orientadores estas instruções, espécie de programação a ser efetuada em torno de vossos filhos Albino e Margarida. Com o visto de irmão Teócrito, como se encontra, hoje mesmo poderemos iniciar a tarefa. Primeiro ato requisitado a Jerônimo: render graças, agradecer. Nós recebemos de Deus, de Jesus, diariamente muitas benesses, muitos favores desta imensa e infinita misericórdia de Deus e de Jesus. Muitos benefícios. Temos nos lembrado de agradecer? Sinceramente, agradecer? Aqui o primeiro ato solicitado pelo irmão Santarém a Jerônimo é: agradeça, Jerônimo. Agradeça. Antes de qualquer coisa, antes de abrir o pergaminho, agradeça. Rendei graças ao Senhor Todo-Bondoso. Maria Santíssima manda ela própria a resposta àquela rogativa, que é captada mediunicamente pelos diretores da instituição, digamos, os ministros da instituição, e eles então transmitem a mensagem no pergaminho. Aturdido com o inesperado da notícia, nada respondi de momento, deixando, porém, que minha alma célere externasse no segredo do pensamento o meu agradecimento ao Deus bom, ao Deus misericórdia, que tão prontamente permitia fosse eu atendido nos meus mais fortes desejos do momento. Aí está bastante claro o que Jesus nos ensinou: pedi e obtereis, mas que seja um pedido sincero, justo, correto. Segurei o pergaminho lucilante, voltando, movendo várias vezes entre as mãos, sem ousar abri-lo. O próprio diretor, porém, com a bondade que lhe é peculiar, veio em meu auxílio, desdobrando-o cuidadosamente. Ele ficou tão chocado com o inusitado para ele. Ele pedia com o coração, mas ele não podia prever que fosse tão rapidamente atendido o pedido dele. Saber que Deus determinara, que Jesus executara e que Maria Santíssima ela própria enviara a resposta, atendendo ao seu apelo de coração de pai para o socorro aos seus filhos que permaneciam na terra. Ele entrou quase em estado de choque. Positivamente, agradeceu, e tal foi a sua comoção que ele não conseguia abrir o pergaminho. Então o irmão Santarém ajuda-o para que o fizesse. Eram 4 páginas destacadas, as quais cintilavam com reflexos de estrelas em suas mãos. Caracteres azulados, letras azuladas, como se porção de filamentos do firmamento azul servissem aos iluminados do templo, aqueles ministros, para transmitirem as sublimes inspirações que recebiam no sentido de beneficência aos sofredores. Traduziam as ordens que a magnânima Senhora enviara para o meu socorro supremo. Era como se eles tivessem psicografado a resposta de Maria Santíssima. E quais eram os conteúdos dessa resposta? Ordenavam que minha pobre Margaridinha, assim como Albino, os filhos que mais lhe preocupavam, fossem sem mais tardanças atraídos a um posto de emergência
mantido por este instituto pela colônia Maria de Nazaré, na Terra, portanto, na própria crosta da Terra, ou em suas imediações, nas circunvizinhanças da crosta da Terra. Portanto, a colônia Maria de Nazaré tem postos de emergência nas circunvizinhanças na região espiritual da Terra e também na própria crosta. O que significa dizer instituições físicas, centros espíritas ou outras instituições de benemerência, a fim de se submeterem a um tratamento magnético especial com passes, com vistas ao reajustamento psíquico dos sistemas nervoso e mental, ambos muito enleados nas farpas do meio ambiente viciado em que se expandiam, desorganizados pela intensidade dos choques derivados das pelejas, lutas, a que eram chamados a enfrentar nos testemunhos diários. Que fossem os pobrezinhos aconselhados, advertidos, esclarecidos, porquanto o que de mais careciam era da iluminação interior de si mesmos, e que em torno de ambos caridosa corrente de amor, simpatia e proteção se estabelecesse, porque o astral superior se encarregaria de criar os ensejos necessários aos acontecimentos. Eles seriam levados em estado de emancipação da alma. Allan Kardec estuda isto num capítulo de O Livro dos Espíritos, da emancipação da alma, o estado de sono e os sonhos que ocorrem durante o sono físico, o estado de letargia, catalepsia, o estado sonambúlico, o estado de êxtase, a visão à distância, são estados de emancipação da alma. Então, enquanto eles tinham o corpo em repouso físico, eles, espíritos, seriam transferidos, levados, recambiados, ou para instituições na Terra mesmo, onde seriam postos de emergência da colônia Maria de Nazaré, ou em postos de emergência na dimensão espiritual muito próxima à crosta da Terra. Ali receberiam passes magnéticos, magnetismo especial para reorganizar o seu psiquismo, o sistema mental e também nervoso. Porque não estariam desencarnados, continuariam reencarnados, apenas afastados parcial, temporariamente do corpo físico. De maneira que, recebendo na dimensão espiritual os passes especiais, o magnetismo especial, essas energias seriam absorvidas pelo corpo espiritual deles, que chamamos de perispírito, o que envolve o espírito. Essas energias seriam absorvidas pelo perispírito, e porque ainda o perispírito deles estaria vinculado ao corpo físico, essas energias seriam depois drenadas do perispírito automaticamente para o corpo físico. E reajustaria também o sistema nervoso físico daqueles dois irmãos. Quando os indivíduos vão à casa espírita e recebem o passe, o magnetismo do mundo espiritual e dos passistas encarnados, é o perispírito, o corpo espiritual daquele que se submete a esta terapia, que absorve aquelas energias, os fluidos espirituais e o fluido vital. E depois, automaticamente, o perispírito transfere essas energias para o corpo físico, beneficiando as células do corpo físico, o sistema nervoso central daquele indivíduo, sistema circulatório, enfim, todas as células absorvem, captam estas energias que foram previamente captadas pelo perispírito. Por esta razão é que não há necessidade de toques físicos, tocar o paciente fisicamente para a aplicação de passes.
Não é o corpo físico que vai absorver as energias, é o corpo espiritual ou perispírito. Então eles receberiam na dimensão espiritual o passe, os passes, as energias dos benfeitores, e essas energias depois naturalmente seriam recambiadas, transferidas para as células físicas, reanimando, revigorando o organismo físico. E aqui o detalhe também, a informação de que eles estavam fisicamente desvitalizados e também em razão de estarem espiritualmente desvitalizados. O corpo espiritual estava também com carência energética e com desequilíbrios energéticos muito grandes. O fluido vital que mantém as vinculações do perispírito com o corpo físico estava escasso e intoxicado. E a razão era porque ambos estavam sofrendo choques vibratórios dos ambientes onde se encontravam. Margaridinha estava num ambiente de prostituição. No Cais da Ribeira, submetida ao exercício da prostituição. E o irmão dela estava preso numa penitenciária onde o ambiente era também de vibrações muito pesadas. E tudo isso gerava essas vibrações, essas ondas mentais perturbadoras, as energias tóxicas geravam choques vibratórios no corpo espiritual dos dois e com consequências para o corpo físico. Intoxicação também no organismo físico, desvitalização do corpo físico. Poderiam adoecer e até mesmo desencarnar. Então a previdência de emergência, recambiá-los em espírito, com o seu corpo espiritual, para estes ambientes especializados, aplicar-lhes as terapias energéticas, magnéticas, para revitalizar o corpo físico também, mas sobretudo, o que eles mais careciam era de esclarecimentos, orientações, advertências, conselhos em relação à sua própria iluminação espiritual. Necessitavam do Evangelho de Jesus. Ora, isto deve nos indicar que as casas espíritas devem ter as atividades espíritas normais, atividades sociais normais, mas o primordial é o trabalho de evangelização das criaturas. Aliás, o benfeitor espiritual Emmanuel psicografou, escreveu uma carta mediúnica por meio de Chico Xavier, endereçada à Federação Espírita Brasileira, quando da visita na década de 30 de Manuel Quintão a Chico Xavier. Manuel Quintão era vice-presidente da Federação Espírita Brasileira à época. E ele visita Chico Xavier e Emmanuel escreve uma carta pelo médium, falando das atividades da Federação Espírita Brasileira sob o comando do Anjo Ismael, e destaca que eles estavam no caminho certo, porque a principal tarefa daquela instituição deveria ser sempre, o foco deveria ser sempre a evangelização das criaturas. E que se fosse necessário suprimir outras atividades para que se mantivessem com maior empenho as atividades de evangelização, que fossem suprimidas outras atividades da Federação Espírita Brasileira, mas que não deixassem jamais perecer, diminuir as atividades de evangelização das criaturas. Porque esta era a tarefa primordial, mais importante do movimento espírita e da Federação Espírita Brasileira. Esta carta está
nos arquivos da Federação Espírita Brasileira, foi publicada na revista O Reformador e está divulgada para o interesse de todas as pessoas. De modo que não devemos descuidar da evangelização, orientação cristã, moral, ética das criaturas humanas. Todas elas. Agora, para que contribuamos com esta atividade, precisamos também fazer um esforço para que nós estejamos já no caminho da nossa evangelização. Uma outra curiosidade apresentada por Jerônimo, ele confessa aos amigos, porque ele estava contando aos amigos toda aquela epopeia, e neste momento ele diz assim: eu confesso que eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu estou descrevendo como eu ouvi dos benfeitores, aquilo que eu vi, mas confesso que até hoje, boa parte desses fenômenos, dessas ocorrências, eu não consigo ainda entender muito bem. Eu vivi, mas ainda não digeri, não entendi perfeitamente todos os detalhes destes eventos comigo. E depois ele menciona sobre as outras filhas, que ele nem tinha mencionado diretamente na súplica, mas Maria Santíssima sabia que ele era pai de outros. E sabia, inclusive, que essas outras duas filhas, embora não estivessem em condições tão difíceis como os outros dois, elas já eram casadas e uma delas estava tendo problemas com o marido. Notemos a extensão da misericórdia de Deus, de Maria Santíssima, de Jesus. Ele não pediu por elas, porque ele já sabia de antemão que elas estavam mais ou menos encaminhadas. Mesmo assim, foram designadas providências para também oferecer-lhes socorro, e sobretudo àquela cujo marido tinha problemas. Quanto a Marieta e Arinda, que me tranquilizasse. Eram honestas e trabalhadoras, encontrando-se ambas harmonizadas com as situações que lhes cumpriam. Perseverássemos, todavia, em socorrer o infeliz esposo da primeira, por quem eu não rogar em minhas ardentes súplicas, mas que não fora esquecido pela amável mãe do Senhor Jesus, presa que era ele de arrastamentos inferiores, que dele faziam o tirano do lar. Severa vigilância se efetuasse em seu favor, pois seria dócil às influências generosas que se lhe dispensasse. Seus obsessores, ele era vítima de obsessão. Seus obsessores deveriam ser aprisionados e encaminhados às respectivas comunidades astrais, o que novos ensejos e benefícios novos lhes proporcionariam. Olhemos a amplitude e a profundidade dos socorros determinados por Maria Santíssima, com autorização, naturalmente, de Jesus e de Deus Altíssimo. E diante disso, dessa narrativa, Roberto de Canalejas, ele dirigiu-se ao irmão Santarém, um tanto realmente entusiasmado e deslumbrado com tantas atividades de socorro, com tantos trabalhos e determinações de atendimento às necessidades daqueles irmãos. Vemos que é bem árduo o labor conferido ao isolamento, o departamento de isolamento, e que esforços máximos requerem de todos vós, boa vontade sempre crescente. Notemos o interesse destes irmãos espirituais, a dedicação, o sacrifício que eles realizam em nosso favor. Não medem esforços. Afirmou mais de uma vez, irmão Santarém, chegaram-nos ordens de Maria Santíssima, nós vamos cumpri-las. Custe o que custar para nós. Os maiores esforços, os maiores sacrifícios, não nos importa nada disso. O que nos importa é realizar aquilo que foi determinado por Nossa Mãe Santíssima. Logo adiante, eles vão mencionar que quando a equipe de benfeitores
chegou ao ambiente onde estava Margaridinha, o ambiente era tão grotesco, as vibrações tão chocantes, ofensivas, perturbadoras, que eles sentiram um mal-estar grandioso. E daí se concentraram ainda mais, vinculando o seu pensamento aos diretores da instituição, para que eles pudessem realizar a atividade sem nenhuma perturbação e a contento. Ele diz, realmente é bem árduo o nosso trabalho, mas como temos como patrocinadora a Mãe das Mães, nós certamente teremos resultados excelentes desta empreitada. E daí ele continua, o irmão Santarém, agora já o irmão Santarém, não mais Jerônimo, a descrever os passos seguintes daquele auxílio. Ele disse que ele ficou encarregado de ser o diretor desta expedição para o auxílio em favor daquele auxílio àqueles filhos, né, e à própria esposa do Jerônimo. E ele solicitou auxílio para a colônia, para que benfeitores o auxiliassem naquela empreitada. E destacou que o auxílio para casos que exigiam grandes sacrifícios era necessário que as pessoas, os benfeitores ali da colônia, se voluntariassem. Não era imposto este encargo a ninguém. Eles deveriam se colocar à disposição como voluntários. O primeiro que o fez foi o conde Ramiro de Guzmán, que é o mesmo Charles que escreveu obras, o Guia Espiritual de Dona Ivone do Amaral Pereira, que escreveu alguns livros por sua mediunidade. Charles é o Ramiro de Guzmán. Foi o primeiro que se colocou à disposição, porque ele era normalmente o que liderava as expedições que saíam da colônia para a crosta, ou para os resgates lá no Vale dos Suicidas. Ele já estava acostumado. A primeira providência depois que os benfeitores se apresentaram como voluntários foi verificar as condições em que se encontravam aqueles que seriam assistidos nas tarefas. Onde se encontravam, em que condições. Eles realizaram expedições por 3 dias para colher todas as informações necessárias para o empreendimento. E depois, no terceiro dia, depois de terem colhido todas as informações, analisado todas as condições adversas, todas as dificuldades que eles enfrentariam, se preparar adequadamente para elas, eles rumaram depois daquele Ângelus, da saudação, a homenagem a Maria, que era realizada diariamente ao entardecer, no crepúsculo, eles rumaram para a terra. Alcançaram, portanto, a crosta já quando já estava à noite. Ele menciona a lua cheia, a melancolia da lua cheia. E coloca um detalhe interessante também com relação ao percurso da colônia até a crosta. Ele diz que eles poderiam utilizar aqueles benfeitores, que eram benfeitores, espíritos muito avançados, ao deslocamento rápido, mas isso porque eles atravessariam regiões de vibrações extremamente densas, condensadas por causa da irradiação mental dos indivíduos, irradiações muito perturbadoras. As energias eram muito condensadas, muito densas, muito próximas à matéria, de forma que eles poderiam até volitar, deslocar-se rapidamente neste trajeto, mas isto exigiria de todos eles grande gasto energético. E eles não poderiam desperdiçar energias porque eles necessitariam delas para as atividades socorristas na crosta. Por isso ele diz: para o transporte servimos-nos de levitação lenta,
visto que as zonas pesadas por onde gravitaríamos não nos permitiriam o emprego da rapidez, senão com grande esforço de nossa parte, o que de modo algum conviria a fazer, porque necessitávamos de reservas de energias para os serviços a realizar. Mais uma vez, aqui temos o esforço, o sacrifício que estes irmãos realizam em nosso benefício. Todos nós recebemos benefícios constantemente dos benfeitores espirituais por determinação do Cristo, por determinação de Deus, por determinação talvez de Maria Santíssima. Se nós parássemos mais para pensar sobre isso, nós que temos este conhecimento já, e pensássemos, refletíssemos, o Espiritismo é fé raciocinada, raciocinando. Alguém realiza sacrifícios para me beneficiar, para me trazer energias. Como eu posso desperdiçar energias? Como eu posso ter este ou aquele comportamento que a mim mesmo me prejudicam? Quando há outras pessoas que realizam sacrifícios para me ajudar. O indivíduo com o mínimo de raciocínio e de bom senso, com o mínimo de princípio ético, se envergonharia e se imporia o dever de realizar mais esforços para dar menos trabalho aos benfeitores espirituais, como, por exemplo, ao nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda. Muitos de nós agimos como se estivéssemos ainda na época da escravidão. Temos um escravo, ele tem de nos servir a qualquer custo. E daí nós transferimos isso para o intercâmbio espiritual. Temos nosso guia espiritual, é obrigação dele me servir a qualquer custo. Eu faço o que eu quiser, me prejudico, ele depois que corrija os prejuízos que eu próprio me causei. E há indivíduos que vão às casas espíritas com esse tipo de mentalidade que os benfeitores espirituais, os guias espirituais, são escravos deles, são servos deles. Olha, eu fiz uma bobagem, estou com este problema, vim aqui para deixar o problema para vocês resolverem, resolvam aí. E se os guias não resolvem o problema, este centro espírita é muito ruim, é fajuto, os guias são muito fracos, vou para um outro que seja mais forte, tenha guias. Porque divulgam depois irmãos pseudo-espíritas que em determinadas casas espíritas que não são espíritas, ali se resolve o problema em tantos dias. O indivíduo vai ficar bom do problema de saúde em 4, em 7 passes, em 3 passes. Isso é ilusão. É a ilusão que as pessoas gostam de cultivar. Então eles não devem ser tratados como nossos servos, nossos escravos. Há de se ter respeito por eles. Eles o fazem por amor, não são obrigados. Por profundo amor a nós outros. Deveríamos respeitá-los. Quem não respeita um ser desses, não respeita a ninguém, nem a si próprio. É um ingrato, é um egoísta. E há outros tantos adjetivos para esse tipo de comportamento. E daí nós vamos encerrar aqui logo adiante. Ó, meus caros amigos, continuou o antigo sacerdote com doçura intraduzível, não foi sem delicados frêmitos de emoção que avistamos os contornos da velha cidade do Porto. E ele então descreve a sua emoção, porque também tinha ali vivido. E descreve também que o conde Ramiro de Guzmán, que é o Charles, que estava também colaborando naquela expedição e tinha o costume de realizar as expedições fora da colônia Maria de Nazaré, como também conhecia muito bem o Porto, porque por ali também tinha estado na última reencarnação, como Ramiro de Guzmán,
ali vivera com a sua filha, que foi a penúltima reencarnação de Dona Ivone do Amaral Pereira. Eles fizeram um tour pela cidade, recordando os velhos tempos e as belezas ali da cidade do Porto. E daí ele diz: procurávamos Margarida Silveira pelas imediações do Cais da Ribeira. O Douro, o Rio Douro, amigo, marulhava docemente, retornando sua poesia à nossa audição de portugueses, para quem as doçuras do antigo torrão natal, que o seria novamente em posterior reencarnação, não se extinguira ainda, muito apesar da longa permanência na pátria espiritual, o espaço. Nós interrompemos aqui, para então podermos ir para as nossas preces em favor dos suicidas.